Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Cada vez a gente trazendo mais um assunto, mais uma pauta para a gente poder debater, poder falar um pouco mais, assuntos que são muito importantes. E hoje a pauta, o assunto de hoje vai ser o amor próprio, que é algo também que abre vários caminhos, que vale várias percepções e que são muito importantes de se olhar no caminho do autoconhecimento. E para falar sobre isso aqui hoje, eu tenho como convidada a Patrícia Belemo, que é terapeuta. Ela tem um caminho muito bonito nessa linha do amor próprio, da autoestima, de todos esse trabalho de autocuidado, de uma maneira geral. Então, vai ser um papo muito interessante e muito rico, com certeza. Então, bem-vinda, bem-vinda, Pati. Muito bom ter você aqui. Obrigada pelo convite. Prazer enorme, muito grande, assim, acompanho bastante seu trabalho, né, a linha do seu trabalho como seguindo no autocuidado, né, no trabalho com o outro, consigo mesmo, né, esse autoconhecimento, mas de uma maneira bem prática, né, eu acho que é importante também, né, porque muitas vezes a gente entra numa linha de um autocuidado muito mental e de uma forma pouco prática, Sim, né, e eu acho que você traz isso bem, assim, né, bem forte, o autoconhecimento na prática, que é bom. muito obrigada. Eu costumo dizer que eu passo com as minhas clientes só uma horinha na semana. Então, eu preciso ensinar para elas que ferramentas para que elas possam lidar com elas mesmas no dia a dia. Porque mesmo se a pessoa quiser fazer uma sessão todos os dias, eu ainda só vou ter com ela uma hora durante o dia todo, né? E as outras 23 horas, o que ela faria? Então, eu acredito que nós somos responsáveis pela nossa própria transformação. Sim, com certeza. E ter essas ferramentas, né, de poder também, talvez, usar o terapeuta como canal, mas não como muleta, né, que é um ponto importante, porque é que é como você falou, 23 horas do dia, ela vai estar, né, mesmo que ela fizesse todo dia a terapia, as outras 23 horas ela vai ter que lidar com isso sozinha, né? Então, e às vezes a pessoa quer, né, trazer, jogar para cima, né, a responsabilidade. Se É, der, a gente encaixa. exatamente, exatamente. E é uma decisão, né? Mudar a nossa vida é uma decisão. E quem sou eu para decidir por você que aquilo que eu estou enxergando é o melhor caminho? Você precisa decidir por você. E olhar para esse lugar de amor próprio é entender isso. Que só eu sei aquilo que é melhor para mim. Nem meu terapeuta, nem meu companheiro, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém vai poder dizer o que é melhor para mim. Só eu vou poder dizer o que é melhor para mim. E eu acredito que essa foi uma grande virada de chave quando, ao longo do meu processo, tanto de autoconhecimento, quando eu cheguei no autoconhecimento, e conforme eu fui me desenvolvendo como terapeuta. Porque eu me colocava muito com esse lugar do canal, mas mas trazer que é uma responsabilidade de 50-50. É claro que a fonte faz mágicas, é claro que o amor incondicional faz mágicas, que a nossa fé inabalável faz mágicas, mas só trabalhar o energético, só trabalhar o emocional, se a gente não traz uma mudança de fato aqui na ação, na 3D, ela não acontece. Por isso é tão importante se empoderar do nosso processo. Sim, sim. E você percebe, por exemplo, né, dentro desse trabalho que você faz, que acaba trazendo muitas ferramentas para as pessoas poderem também trabalhar no dia a dia, né? Quando você trabalha nessa linha do amor próprio, que é bem delicado, né? A gente até já conversou sobre esse assunto, assim, né, como é delicado esse tipo de assunto, as pessoas elas têm uma tendência a perceber esse amor próprio de uma maneira muito superficial, talvez, né? Sem essa autoinvestigação profunda, né? Uma coisa
baseado muito mais em forma, né, estereótipos, talvez, do que nesse próprio olhar de si mesmo, né, de se observar, né? Como que é isso, assim? Como que você percebe essa questão do amor próprio, assim, na prática, quando você está trabalhando uma pessoa individualmente, né? Que é diferente, provavelmente, do seu trabalho nas redes, que acaba abrangendo de uma forma mais geral, né? Que vai servir para muita gente, mas não é tão particular, né? Como que você vê isso? Uma coisa que eu percebi quando eu comecei a trabalhar com pessoas que estão acima do peso, veio uma distorção sobre o que é amor próprio e autoestima. Por quê? Autoestima, amor próprio são confundidas com você se olhar no espelho e se sentir bonita. E não significa que uma pessoa que está acima do peso ela não se olha no espelho e ela não se sente bonita, tá? Porque muitas vezes ela tem esse hábito de se arrumar muito, de investir em roupas, de toda semana estar no cabeleireiro, toda semana fazer as unhas, ter o cuidado com o skincare. E esse amor próprio, ele é confundido com esse cuidado externo. Então, eu tô cuidando da minha embalagem, mas no fundo, quando bate 10 horas da noite, eu tô sozinha dentro de casa, eu não tô bem, porque Uhum. acabou o estímulo externo. Sim. E isso para mim foi uma descoberta bem importante, porque eu percebi que na verdade a autoestima ela não é só a gente se olhar no espelho e se sentir bonita, mas é você olhar para sua vida e falar: eu consigo fazer escolhas melhores para mim, porque eu me amo. E, vou, e fazendo esse paralelo, né, com o trabalho com pessoas acima do peso, muitas vezes esse lugar do eu vou comer um doce porque eu mereço, por exemplo, nossa, o meu dia foi uma droga. Eu passei o dia estressada, as coisas deram errado, um monte de coisa aconteceu. Chega no final do dia, a pessoa olha para aquela caixa de chocolate e fala: eu vou comer um doce porque eu mereço. Só que a saúde dela tá na droga. Ela precisa controlar açúcar, ela precisa muitas vezes controlar a ingestão de gordura. E aí ela olha para aquela caixa de chocolate e fala: eu vou comer porque eu mereço. Será que isso é amor próprio? Ou é justamente uma falta de amor próprio que você está mascarando com coisas externas e esse discurso do eu mereço? Exatamente. Eu percebi que tanto autoestima quanto amor próprio são temas muito distorcidos quando a gente olha para essa questão do autoconhecimento. É claro que eu ter esse autocuidado no sentido de cuidar da minha pele, cuidar do meu cabelo, se eu gostar de me maquiar, se eu gostar de fazer as unhas, eu poder fazer isso por mim, poder estar com uma roupa bonita, faz parte. Poxa, claro que faz parte. Tudo isso faz com que você se sinta bem, com que você se sinta confortável, com que você fique feliz com aquilo que você vê. Mas não é só isso. Uhum. Exatamente. Eu vejo bem esse, eu acho que é um ponto bem importante assim que você toca, porque essa confusão também eu acho que ela envolve um olhar muito do coletivo, talvez, né, dos estímulos mesmo, né, de imagem, padrões de beleza, padrões até desse autocuidado. Então, às vezes a pessoa vai ver assim, se eu for na academia e tiver o corpo sarado, eu tenho a tal da autoestima, eu tenho o tal do amor próprio que se precisa, mas na verdade ela tem até talvez um gostinho de uma satisfação, mas esse gostinho dessa satisfação ele é como baseado numa falta, né, como um vício mesmo, né, uma compulsão. Então ela vai criar talvez um padrão compulsivo por se exercitar, mas ela não vai ser feliz, né? Então ela vai sempre faltar alguma coisa ali para ela, né?
um estímulo que não se mantém, né? Aquilo não se mantém. Como você falou, chega 10 da noite, aí a pessoa fala, será que o fato de eu estar dentro desse padrão externo me faz eu me amar, né? Ou isso faz eu ter essa impressão de que eu me amo? Será que eu só preciso parecer que me amo ou será que eu preciso me amar? Né? E não, e como você falou, né, não que isso exclua, porque o coletivo, as referências, né, elas têm um papel, né, mas não é um caminho único, né, não precisa ser um lugar polarizado ou um lugar de exclusão, porque isso acaba também criando muitos mecanismos da falta da autoestima, porque você percebe que aquele padrão você nunca vai alcançar o padrão social visto como o padrão certo, né? E eu acho que é muito esse meio termo, sabe, esse equilíbrio entre você entender o que faz bem para você, o que você ama em você, aquilo que você tem de melhor, e também o como que dentro do coletivo, esse coletivo integra ou ele inclui isso que você tem de melhor também, né? Sim, Que sempre vai ter, você pertence a esse coletivo, então independente da forma que você está olhando ele, né? Então existe possibilidades e lugares de se entrar dentro disso, por mais que possa parecer impossível em algumas situações, né? sim. Então, E você me diga. traz uma reflexão, também trazendo esse exemplo da academia, e o quanto que as pessoas também registram que se elas têm a validação do externo, elas podem ter autoestima, elas podem ter amor próprio. Igual, seguindo esse exemplo da academia, o quanto que muitas vezes a pessoa ela não está satisfeita com ela mesma, ela não está feliz com ela mesma, mas as pessoas começam a comentar sobre como ela está, sobre a forma física, e aí ela se convence que ela tá bem, porque as outras pessoas estão validando que ela tá bem. Eu assisti um vídeo ontem de uma pessoa que emagreceu bastante e ela estava contando a história, né, sobre o emagrecimento dela. E ela levantou uma reflexão que é: todas as vezes que ela recebeu algum comentário sobre o emagrecimento, as pessoas elogiavam. Só que o quanto que ela poderia estar só doente. E Uhum, esse emagrecimento seria uma reflexão dela estar doente, dela, né, uma doença física manifestada, como um câncer, por exemplo, ou ela também traz um exemplo de depressão, que ela poderia simplesmente estar passando por um momento depressivo e poderia estar emagrecendo com isso. E, esse relato traduziu para mim exatamente isso. O quanto que a gente coloca no externo essa validação de quem a gente é, do que a gente pode sentir, do que a gente não pode sentir, de como que a gente se sente com a gente mesmo. Eu era uma pessoa holística, eu não sei com que essa pessoa trabalha, eu sei que nas redes sociais ela conta sobre a história dela sobre emagrecimento, mas isso ficou registrado, sabe? Para mim foi bem marcante ouvir esse depoimento, porque foi exatamente isso que aconteceu ao longo do meu processo de emagrecimento também. Eu acho que você, quando você me conheceu, eu estava no auge, né, do peso máximo que eu tive, e comigo foi exatamente a mesma coisa. O meu processo foi muito diferente, não posso nem dizer que foi um resgate, acho que foi uma criação de amor próprio e autoestima, porque eu não sabia o que era amor próprio e autoestima, mas as pessoas ficavam validando isso. Nossa, como tá bonita, nossa, como tá magra. Em nenhum momento, ninguém nunca me perguntou, mas por que você tomou essa decisão? sim. E nem como está sendo, né? O que você está passando para, qual que é o caminho que você está levando. Mas dá para ver isso, eu acho que dentro, eu acho que é isso que talvez tenha me chamado bastante atenção dentro da sua jornada, né?
Foi exatamente esse o ponto, né? De você compartilhar não só aquilo que as pessoas estão querendo validar, né? Que é o resultado das coisas, que, claro, mas é muito mais o entendimento de um resultado, mas entender o que está intrínseco a esse resultado, que é todo o processo, e de mostrar palpável isso num lugar onde você precisa trazer para a prática, né, coisas que são importantes para você, né? Então, que é isso? Essa talvez você tenha falado bem, né? Não é resgatar e se construir. E talvez seja esse o processo, talvez, né? Mesmo que alguém já tenha de alguma maneira vivido isso, e se viveu isso de alguma maneira, dificilmente ela vai cair nessa cilada, talvez, né? Eu percebo pelo menos assim dentro da minha jornada no meu entorno que geralmente essas pessoas que têm essa visão muito de fora, elas sempre tiveram, elas sempre foram estimuladas a se perceber a partir do outro, como se ela não conseguisse nem ter ideia de quem ela só tem ideia de quem ela é através do espelhamento, só do espelho. Então, o que o outro diz é o que eu sou, o que o outro diz para eu fazer é o que eu preciso fazer, né? E esse lugar de o que eu realmente vibra em mim e o que eu desejo. A quantidade de pessoas que a gente encontra, que você, quando pergunta para ela o que você deseja, e a resposta é não faço a menor ideia, é assustadora. Não sabe, até porque eu acredito, isso é um ponto de vista da Patrícia, tá? Eu acredito que as pessoas elas não são ensinadas a descobrir o que elas querem. Eu, Não, pelo menos, não elas tive. foram ensinadas a descobrir o que todo mundo quer, né? Que é o que o coletivo quer, qual que é a imagem que precisa, qual que é o shape, qual que é o, né, tudo dentro do padrão coletivo que tem, volto a dizer, tem uma função. E a gente cai nessa roda o tempo inteiro, porque a gente está convivendo dentro disso. É um desafio. Sim, com certeza. E isso permeia todas as áreas da nossa vida. Então, desde a escolha do celular que você vai comprar, até mesmo. A gente já passou dessa fase faz tempo, mas quanto que quando você era jovem, as pessoas em volta falavam qual era o caminho que você tinha que seguir na sua vida. Que você deveria ter sido médico, advogado, administrador. Uhum. Quais são as escolhas que você precisa fazer? Quando eu fui ter consciência das minhas escolhas, quando eu tinha quase 30 anos já, que foi quando eu entrei no caminho do autoconhecimento. Porque até aquele momento eu estava reproduzindo aquilo que me ensinaram. Só que ninguém que veio antes de mim, hoje eu consigo perceber isso com clareza. Ninguém que veio antes de mim, né, no meu processo de criação, no meu processo de formação de indivíduo, ninguém sabia o que era amor próprio também. Então ninguém me ensinou. E é interessante assim pra pensar, né, isso, né? Ninguém e o como que o autoconhecimento talvez tenha entrado, né? Porque não sei se foi por isso que você foi buscar o autoconhecimento, mas porque você foi buscar o autoconhecimento, a sua própria trajetória em relação à sua autoestima, ao seu amor próprio, te auxiliam, né? Te servem de sustentação nesse caminho. Sim, quando eu cheguei no caminho do autoconhecimento, eu conto que eu não estava no fundo do poço, eu tinha cavado um pouco mais no fundo do poço. Tinham 10 metros de cocô em cima de mim. E aí eu tava lá. Porque eu não sabia mais o que fazer. Essa era a verdade. Eu tinha um, eu tinha um trabalho completamente diferente do que eu tenho hoje. Eu trabalhava com comunicação. E eu amava o que eu fazia. Eu amava o que eu fazia, eu amava o trabalho que eu tinha. Mas eu me sentia miserável todos os dias. Eu chorava antes de ir para o trabalho,
eu chega eu entrava dentro do carro, eu dirigia até o meu trabalho, aí eu chegava no estacionamento, aí eu chorava mais um pouquinho, eu trabalhava o dia inteiro num ritmo insano, fazendo aquilo que eu achava que eu gostava. Eu gosto disso. Hoje eu, né, ainda uso muita coisa, mas passava um dia horroroso, voltava para casa, me entupia de comida e chorava mais um pouquinho. E eu ia no médico, ia no psiquiatra, e o psiquiatra falava: "Não, você tem transtorno de ansiedade generalizada e depressão". Só que eu chegava no trabalho e comentava isso com as pessoas do trabalho, e todo mundo tinha transtorno de ansiedade generalizada e depressão. E chegou uma época que eu achei que aquilo era normal, porque eu tomava antidepressivo, mas todas as pessoas em volta de mim também tomavam antidepressivo. E eu fiquei nessa durante anos, até um dia que eu falei: "Não, não vai dar mais". E eu comecei eu tinha uma menina que trabalhava comigo que ela ia no centro de Umbanda, ela ia na igreja batista, ela ia na igreja católica, e um dia eu perguntei para ela, eu falei: "Mas por que você vai em todas as religiões?". E ela me deu a seguinte resposta, Fê: "Porque em algum lugar Deus vai me ouvir". E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei: "Bom, em algum lugar Deus vai me ouvir também". E eu comecei a entrar num processo de autoconhecimento que foi uma coisa na sequência da outra. Eu não sabia por onde começar, então eu fiz coach. Não me encontrei, sem certo ou errado, mas eu não me encontrei no coach. Depois eu comecei a fazer atendimentos holísticos e eu comecei a melhorar. E um dia eu vi um vídeo, uma palestra sobre Teta Healing, e eu olhei e falei: eu não sei o que isso aí faz, mas eu quero fazer isso, eu quero testar isso aí. E foi quando eu fiz a minha primeira sessão. E eu falei, não, saí da sessão, eu falei, não, preciso fazer, continuar, eu preciso continuar, preciso saber como que isso aí funciona, porque eu quero fazer isso daqui comigo todos os dias. E foi aí que o meu processo de autoconhecimento se intensificou. E eu só cheguei nesse lugar porque eu reconheci que aquilo que eu estava vivendo não podia ser normal. Sim. Todo mundo falava que era normal. Só que como que era normal a pessoa chorar antes de sair de casa, chorar a hora que voltava para casa, não se sentir, eu me sentia vazia o tempo inteiro. Como que isso era normal? Não era normal. E aí eu tinha tudo que as pessoas falavam que se deveria cumprir. Eu tinha um trabalho numa multinacional, eu tinha um cargo já alto, já tinha um cargo que eu tinha equipe, tinha feito viagens internacionais, tinha comprado apartamento, tinha carro, eu tinha tudo. E aí eu olhava e falava, nossa, e mesmo assim, eu choro antes de ir pro trabalho, eu choro na hora que eu vou pro trabalho. Que é o tal do modelo, né? Que é isso, né? Parece que você cumpriu todo o modelo social que te, pelo menos quase tudo ali, né? Que o modelo social te impunha, você cumpriu. E aí fala assim, ué, esse modelo social não era isso? Se eu tiver tudo isso, eu não vou ser feliz? E aí, cadê, né? É exatamente isso, é exatamente isso. E foi justamente, e talvez se eu não tivesse, né, cumprido todos os itens da lista, eu talvez não tivesse percebido que não era aquilo. Pode ser que eu estivesse buscando isso até agora. Mas quando eu percebi que eu tinha, né, tinha cumprido toda a listinha, e mesmo assim eu me sentia triste, eu me sentia vazia, eu sentia que faltava um pedaço ali, foi isso que me levou para o autoconhecimento. Foi isso que me levou para as terapias, foi o que me levou primeiro, né, a fazer muitas sessões de terapia e depois continuar me aprofundando com os cursos. Mas é, é entender que o que talvez funciona para as outras pessoas, porque pode ser que muitas pessoas sejam extremamente felizes
cumprindo toda essa lista. Mas aquilo para mim não era o que me deixava feliz. E o que me deixou feliz foi entender que muitas vezes o que serve para o outro não serve para mim. Foi entender que eu não precisava cumprir. Eu tinha muito um perfil de agradar as pessoas. E aí eu vivia a minha vida tentando agradar os outros. Quando eu entendi que muitas vezes eu não precisava agradar os outros e eu podia ser feliz sem agradar os outros. Foram muitas descobertas para chegar nesse lugar de putz, eu realmente não tinha amor próprio, hein? Porque eu não descobri isso logo de cara. Se eu tivesse descoberto isso logo de cara, nossa, na minha primeira sessão de terapia que eu fiz, a pessoa tivesse olhado para minha cara e falado assim: então, Patrícia, sabe o que é? O seu Sim, problema é que você não tem amor próprio. Talvez eu nem tivesse, se ela tivesse tido essa clareza e tivesse me trazido esse insight, talvez eu nem tivesse pronta para receber aquilo. Mas eu sim, demorei para chegar nesse lugar. sim. É, todo um percurso ali, né, que é você compreender isso, porque você não enxergava, como você falou, para você tinha uma coisa que não fazia sentido, que era o que você sentia com o que você estava vivendo, então parecia que era tudo perfeito, mas internamente você estava aos pedaços, né? E que é isso, assim, o que que você quer da sua vida? Se fosse te perguntar naquele momento, assim, o que que você deseja? Provavelmente você não tinha a menor noção. Eu não sabia. Eu não sabia. Essa pergunta do o que eu quero para minha vida, eu consegui responder tem uns 2 anos só. Uhum. Porque antes eu não sabia responder isso. Eu não sabia, eu brinco que eu passei por um processo de redescoberta. Porque eu tô redescobrindo o que eu gosto, né? O que eu gosto de fazer, porque muitas coisas eu achava que eu gostava de fazer, mas na verdade eu fazia porque eu queria agradar os outros. Lugares que eu gosto de frequentar também é a mesma coisa. Roupas que eu gosto de vestir. Depois que eu emagreci, isso para mim foi assim, que eu vou olhar e falar assim, nossa, gente, mas eu achava que eu gostava de roupa assim, mas aí eu descobri que não. Tudo é uma descoberta. E nesse teu caminho, assim, né, dessa descoberta, como você falou, que se dá por etapas, né? Eu acho que a pessoa, no geral, ela vai chegar na beiradinha ali, ela não vai chegar com essa solução. E nem é isso que propõe, né, o autoconhecimento, ele não propõe uma resolução, e sim um caminho de fortalecimento para que você possa vivenciar, porque você vai, né, mesmo a resolução de hoje, lá para frente, ela vai tomar outro caminho, né? Mas se você está aberto a essas novas revoluções, resoluções e etc., é muito mais fácil você encarar, né, esse ponto. E demorou um tempo para você entender essa falta do amor próprio e tudo mais. E no seu caminho, essa descoberta ela coincide com o seu processo do seu emagrecimento, ela coincide com esse teu processo de descobrir talvez uma... Porque né, até na sua própria história, né, quando você conta, deixa um ar ali até de que isso era uma coisa que não nem era o que você estava olhando, né? A questão era muito mais profunda, ela era muito mais de uma dor de alma, assim, né? Um coração, uma alma partida, assim, enorme, do que é a questão física, né? O como que esse seu processo de emagrecimento ele sincronizou com a sua descoberta assim da autoestima e do seu amor próprio. Eu brinco que eu passei os 34 primeiros anos da minha vida acima do peso. Porque desde que eu era criança, eu lembro das pessoas comentando sobre o meu peso, dos adultos controlando aquilo que eu comia ou que eu deixava de comer. E a primeira vez que a minha mãe me levou no médico para emagrecer, eu tinha só 12 anos. Então, eu fiz dieta assim mais de 20 anos da minha vida. E esse sempre foi um tema sensível, porque vira e mexe eu ficava muito incomodada com o peso, aí voltava,
fazia todo, né, aquele processo de me matar, de querer fazer exercício, fazer todo tipo de dieta, eu já tinha feito todos os tipos de dieta, realmente. Remédio, teve uma época que eu tomei muitos remédios para emagrecer, foi assim, uma sequência, testei vários remédios para emagrecer, e eu cheguei até chegar na fila da cirurgia bariátrica, eu fiz os exames, chegou lá para agendar para o médico, né, entregar para a secretária do médico, eu falei, então, só que é, tô com coragem. E aí eu desisti. Quando o meu emagrecimento começou, na verdade, eu vim numa sequência de 2 lutos. Eu vim numa sequência de um fim de um casamento e também vim na sequência do falecimento da minha avó, que era a pessoa da família que eu era muito apegada. Assim, foi a minha primeira grande perda, o meu primeiro grande luto, né, de uma pessoa amada falecer. Quando eu passei por esses 2 processos, eu olhei para minha vida e falei: algumas coisas ainda tem que mudar. Eu já estava no processo do autoconhecimento, mas eu decidi que algumas coisas não iriam mais acontecer. E aí eu comecei a trabalhar fundo questões de amor próprio e de autoestima. Então, onde eu percebia que eu não estava fazendo escolhas boas para mim, né, para o meu eu do presente e para o meu eu do futuro, eu comecei a mudar isso. Então, eu revi todas as minhas relações. Então, né, tinha terminado um casamento, mas aí comecei a olhar para as minhas relações amorosas, todo um monte de trauma que eu tinha de relações amorosas, eu trabalhei para curar isso. Revi as minhas amizades, eu tinha um padrão de relacionamentos abusivos, inclusive, né, que se estendiam para as minhas amizades. Revi as minhas questões de trabalho, porque também eu me dava muito para o trabalho, de assim, dar e receber completamente desequilibrado, e eu fui olhando para todos esses pontos. E foi quando eu cheguei nesse lugar de, poxa, eu tenho aqui uma questão séria de amor próprio. Porque se eu não estou fazendo escolhas melhores, é porque eu não me amo de verdade. Se eu me amasse de verdade, eu cuidaria melhor do meu corpo. Se eu me amasse de verdade, eu cuidaria melhor da minha alimentação. Se eu me amasse de verdade, eu cuidaria melhor de todos os aspectos da minha vida. E por que eu não estou fazendo essas escolhas? E esse lugar do emagrecimento é justamente isso. Poxa, todo mundo sabe que precisa cuidar do corpo físico a partir desse lugar do eu vou cuidar do meu eu do futuro, para que quando eu tiver 70, 80 anos, eu consiga sentar no vaso e levantar sozinha. Isso é amor próprio. Você olhar e falar assim, poxa, eu me amo tanto que eu vou me cuidar para que daqui 40 anos eu consiga fazer isso. E foi quando eu percebi, falei, nossa, tem aqui uma questão séria. Só que ao mesmo tempo que eu percebi, quando eu percebi isso, né, eu preciso fazer escolhas melhores, eu percebi que eu tinha emagrecido. E pela primeira vez na vida, eu emagreci sem ter a intenção de emagrecer, sem fazer uma dieta que. Porque é claro que se você não come, você emagrece. Então, mas pela primeira vez, sem fazer uma restrição calórica absurda, eu tinha emagrecido com facilidade. Eu percebi que eu tinha mais vontade de me arrumar. Eu percebi que eu tinha mais vontade de movimentar o meu corpo, porque o nosso corpo pede, quando a gente está, né, a gente está bem, o nosso corpo pede esse movimento. A vida pede o movimento. Eu tinha saído da estagnação, então o meu corpo estava pedindo movimento. E foi aí que o emagrecimento aconteceu. Uhum. Que aí Por foi isso, um processo interno, né? processo Que se deu de forma natural. É muito diferente, né? Quando você fala, né, de tudo que você viveu, parece que é como você criou, outra coisa. Não tem nada a ver com o que você viveu, o que você chamou de exercício, ou o que você chamou de dieta, não, ou do seu processo de alimentação, né?
Você fala Não, do relacionamento abusivo, né, até com as pessoas, o quanto você também não estava num relacionamento abusivo com você mesma, né? sim, comigo mesma. Porque primeiro a gente olha, é muito mais fácil a gente olhar para essas questões externas. E por mais que existam ajustes internos, primeiro a gente olha e fala assim, poxa, fulano, sei lá, né? Meu chefe é muito agressivo comigo. E aí você olha para isso, nossa, eu tô criando meu chefe ser agressivo comigo, tô criando meu chefe ser agressivo comigo. Mas aí você é como se o externo viesse para dar aquela cutucada. E aí quando eu olhava para essas questões, então, poxa, por que que eu tô numa amizade que é tão abusiva, uma pessoa que só demanda e que se eu demando, a pessoa nunca tá lá para me ajudar, nunca tá ali para me acolher. Então o externo veio nesse sentido, sabe, de dar ali uma cutucada. Mas é isso que eu acredito. Como eu acredito que a gente é a nossa própria ferramenta de transformação, eu olhava para o externo e falava: "Tá, beleza, mas por que que eu estou criando isso? Por que que a minha alma está querendo aprender? Por que isso tem a ver com o meu processo de aprendizado?" E aí é isso. E quanto mais a gente vai reforçando esse lugar de amor próprio, naturalmente as coisas elas vão se moldando. Porque, principalmente nesse aspecto das relações abusivas. A relação abusiva acontece porque você está permitindo. Se você está com seu amor próprio em dia e você não permite mais algumas situações, a pessoa que tem esse perfil abusador, ela simplesmente se afasta, porque ela não vai conseguir o que ela quer ali. E aí Com meio que as certeza. coisas automaticamente se descriam. Sim. Eu falo muito desse, eu sigo muito essa linha, assim, que você tá falando, sabe? Quando eu vou trabalhar essas questões com as outras pessoas, eu, né, até não só em atendimentos, mas, né, nos estudos mesmo, quando a gente vai trazendo e vendo os casos variados, assim, de várias pessoas, né? Que a gente espera muito do outro e a gente busca muito o acolhimento por parte do outro, né? Muitas vezes essas compensações, como até da comida, os exercícios, enfim, várias coisas que a gente vai fazer, até comportamentos, né? Não muito saudáveis, não só as substâncias, mas comportamentos não muito saudáveis que se baseiam nesse lugar de uma falta do amor próprio, né? Que onde a gente entrega para o outro a responsabilidade de algo que só a gente pode fazer, né? Então, que é justamente isso não quer dizer que você não possa ter conexões. Então, as pessoas, quando elas entram nessa perspectiva, é comum elas pensarem que elas querem trocar um relacionamento abusivo por pessoas que acolham ela. E ainda assim, nesse lugar, ainda tem a falta do amor próprio, né? Porque quando ela está buscando alguém que acolha ela está terceirizando algo que só ela pode fazer por ela. Porque à medida que você vai, né, que é talvez esse lugar, parte do interno, você vai se trabalhando internamente, entendendo que só você precisa se amar, em primeiro lugar, você consegue fazer conexões onde não tem esse jogo de uma compensação de amor, de troca de amor, que é assim, eu faço isso e você me dá isso em troca, né? Que é um jogo, né? Um jogo de compensação, não, porque você tem que me dar isso, porque se você não me der isso, eu não tenho, né? Quando você vai trabalhando nessa perspectiva do amor próprio, independente se o que o outro vai te dar ou não, o que você precisa você tem, ou você vai buscar, ou você vai construir isso, né? E isso vai se formar dentro das relações. Você vai encontrar dentro das relações essa sincronicidade ou um lugar mais natural de buscar também o potencial do outro, que é super importante assim dentro do mecanismo, porque ora você está sendo nocivo ou está recebendo essas trocas nocivas, as pessoas trazendo coisas nocivas para você, esses relacionamentos abusivos, e horas, de forma inconsciente, você é o abusivo dentro dos relacionamentos para outra pessoa. Então, você também vai deixando de ser abusivo dentro das suas próprias relações, né? As pessoas talvez elas vão também abrindo mais espaço, porque elas vão te vendo, né, como uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que não cria
uma demanda, uma toxicidade ali dentro do processo dela e as relações melhoram. Então, parece que o mecanismo, né, ele é muito sincrônico, interno e externo, né? Então você vai percebendo externamente que é a história mesmo o negativo, né? Você está ali no trabalho chorando, então assim aquilo que está acontecendo ali ele está sincronizando com o que está acontecendo interno dentro de você. Então não adianta aquela imagem que parece perfeita, ela pode ser perfeita para alguém, mas não é perfeita para você. Então você está se sentindo naquele estado daquele vazio, incompleta, no lugar errado, não posicionada, não, né, vai refletir em todos os níveis, né? Então esse abuso que se reflete nas relações reflete um abuso que eu estou de alguma maneira trazendo para mim, né, e vivendo em mim, né, um abuso ali forte e tudo mais. E no fim das contas, quando você está bem com você, todos esses estímulos externos ou essas expressões externas de autocuidado, né, da autoestima, de tudo isso, vai se expressar, porque você se ama e você quer se ver bem, você quer se ver bonito, você quer se ver saudável, você quer se ver. E aí isso parte muito mais de um mecanismo interno do que externo, né? Dá para ver esse movimento assim quando eu fui te acompanhando nesse decorrer, exatamente esse mecanismo, né, que eu posso chamar aqui talvez da persistência, né, mas era uma persistência muito baseada numa vontade de que aquilo se manifestasse, do que numa imposição, que é você precisa, né, fazer isso como se fosse essa voz mental, que é o que fazia você fazer as dietas, as variadas, né, os exercícios físicos, né, que era essa voz ali que fala assim, você precisa fazer isso como uma obrigação, né, e de ver isso muito mais natural, talvez seja nesse trabalho do amor próprio e da autoestima, seja esse o grande desafio, né, de fazer a pessoa entender esse mecanismo de fora para dentro, o natural, qual que é o natural dela. Porque pode ser que para alguém ir para academia seja o natural dela, seja algo que ela pode até gostar de fazer, mas pode ser que ela encontre uma outra maneira, né? Tem uma menina que eu conheço, por exemplo, que tem bastante esse tema, assim, que a gente trabalha bastante esse tema, e ela fala assim: eu adoro jogar vôlei, mas eu muito tempo que eu não jogo, muito tempo que eu não me permito isso, justamente por causa da questão da imagem, da questão de eu não me sinto mais saudável, não me sinto mais com capacidade física para isso, e aí vira um ciclo vicioso desse processo de eu não tenho capacidade, eu não tenho saúde, então vou buscar uma maneira alegre. No fim das contas, aquilo que para ela é um desafio enorme, que é o fazer exercício, na hora que ela está jogando vôlei, ela não sente, porque é prazeroso, é algo que enche ela ali de prazer. Então, às vezes, existem formas, né, da gente poder vivenciar esse autocuidado, inclusive, que são mais condizentes com a nossa forma de viver esse prazer específico, né? Porque o exercício físico, claro, ele é importante, ele tá, né, ele traz para o seu corpo, não é a estética apenas, mas a saúde, né? Que é o que vai te deixar vivo ali, é o que vai fomentar a sua vida. A alimentação, mesma coisa. Você precisa se alimentar para sobreviver. É biológico isso. Você precisa do alimento. Então, como que você se conecta ao alimento? Muitas pessoas conectam essa estrutura, por exemplo, como um mecanismo de obrigação, que assim, então eu vou comer isso que eu como, as restrições, né? Nesse lugar, nesse horário, eu tenho que almoço, janta é isso desse jeito, isso eu tenho que comer isso, aquilo outro. Como que é para você também? A pessoa ela não para nem para entender como que o corpo dela responde a esse estímulo da alimentação. Pode ser que alguma alimentação que seja muito bom para alguém, alguma para a pessoa não seja, né? Existe uma outra que seja, né?
enfim, são muitas opções, muitas variedades, E é e muito cada pessoa engraçado. tem que E é muito engraçado como as pessoas elas estão acostumadas a copiar fórmulas que elas julgam ser de sucesso. Porque eu não ouvi uma nem duas vezes, tá? Pessoas me perguntando o que eu faço de dieta e o que eu faço de exercício. E eu respondo, mas, gente, o que funciona para mim não necessariamente funciona para vocês. Primeiro ponto, né? A alimentação. Eu já sigo numa alimentação vegetariana há mais de 10 anos. Eu sei que eu incentivo, claro, quem quiser seguir o mesmo caminho que eu. Mas eu sei que não é a realidade da maior parte das pessoas. O segundo ponto, isso do exercício físico. O que é prazeroso para mim, quem diz que é prazeroso para os outros? Quem gosta, eu brinco, né, que eu descobri que eu gosto de acordar 5 horas da manhã para correr. Mas será que todas as pessoas gostam de acordar 5 horas da manhã para correr? E essa é a única fórmula de sucesso? Uma das coisas que eu falo muito, tanto nas redes quanto dentro das sessões, é entender o que deixa você completo. Porque o que funciona é o que funciona para você. Ah, vou fazer, eu gosto de fazer jejum intermitente e ficar 20 horas sem comer. Nossa, que maravilhoso que isso funciona para você, que isso não funciona para mim. Mas será que você realmente gosta ou será que você leu em algum lugar que isso funciona? E uma das coisas que eu peço para as pessoas, né, que passam em sessão, e também eu falo bastante isso nas redes, é a questão da autoobservação. Você está presente ali no momento que você está fazendo alguma coisa? No exercício físico que você está fazendo. Nossa, tô ali, tipo, tá na academia maçante. Tá, mas você realmente está achando maçante? Ou é porque todo mundo fala que ir pra academia é ruim e aí você registrou que aquilo é ruim? Porque às vezes todo mundo fala que é ruim, mas aquilo para você é legal. o que é engraçado, porque normalmente isso seria uma coisa boa, né? Gosto da academia, né? Mas aí, como todo mundo fala que é maçante, precisa ser maçante. E às vezes, por eu não achar que é maçante, eu percebo que tem alguma coisa errada, né? E aí, isso, a gente não vivencia o prazer disso. Exatamente isso. Tem uma pessoa que vai no mesmo horário que eu, ela, né, uma mulher, ela tem mais ou menos a mesma idade que eu, e eu percebo que aquela é a melhor hora do dia para ela. Só que como tá todo mundo reclamando de estar lá na academia de manhã, ela reclama também. Só que para ela, aquilo é o momento maravilhoso do dia dela. Só que tá todo mundo reclamando, ela entra na vibração de reclamar também. É bem doido isso, né? E uma coisa que é essa questão do reproduzir o comportamento de todo mundo. E ficar procurando fazer a fórmula de sucesso do outro, ficar procurando o que me completa. Será que realmente preciso de alguma coisa para me completar? Seja uma outra pessoa, seja o, sei lá, coisas que eu percebo também, obrigações sociais. A pessoa muitas vezes se sente na obrigação de sair, de ir para um barzinho, de beber, de comer coisas que ela não gosta, só porque todo mundo faz. E às vezes ela pode ser. E às vezes ela se sente muito mais feliz ficando dentro de casa, acordando cedo e, sei lá, Sim. comendo a E é frutinha sempre da um processo, e é um processo contínuo, né? Porque, assim, por exemplo, quando eu penso nisso, assim, na minha vida, eu, mais jovem, eu adorava sair. Era uma coisa que realmente eu gostava de estar ali com as pessoas, né? Hoje em dia, muito difícil eu sentir prazer, às vezes dentro de alguma situação social, você vai por não pela socialização, mas por algum motivo ali específico e acaba sendo agradável, mas tem validade para mim também. Eu gosto muito mais hoje de receber as pessoas na minha casa, de ter, né, de estar ali, de viver essa socialização num movimento muito mais privado,
do que nesse movimento social. Claro, existem momentos Sim. específicos ali, e você vai se conhecendo. Eu acho que esse lugar desse também, desse autoconhecimento, por isso que eu falo também como algo contínuo, é de você também se permitir a, em algum momento, perceber algo. Pode ser que em algum momento mude algum eixo, porque né, a vida ela vai trazer estímulos diferentes também, e tudo bem. Né? Essa coisa do, você falou do acordar cedo, que você gosta de 5 da manhã, né? Eu também tenho isso, assim, eu gosto muito de acordar cedo. E quando eu não acordo, né? Hoje em dia eu acordo cedo todo dia, mas quando eu não acordo, o meu dia parece que Tá tá errado. fora do ritmo. Tenho que acelerar as coisas para fazer acontecer. O meu dia acaba muito rápido. Eu falo assim, já acabou o dia, né? Nem vi ele acontecer. Ele me dá uma sensação de um eixo que para mim funciona. Então assim, então para mim isso é importante. Então eu preciso entender. E aí o que que eu percebo que é mais ou menos dentro do assunto que a gente está falando, o que que eu percebo nessa minha reprodução? Que quando eu acordo cedo, quando eu acordo cedo com facilidade, é onde eu estou melhor comigo. Se eu estou tendo dificuldade em acordar cedo, isso para mim já é um alerta e eu falo assim, que isso é importante para mim. Eu me sinto melhor acordando cedo. Então, se eu não consigo, falo alguma coisa está acontecendo no meu entorno que não está me fazendo bem, que eu não estou percebendo. E você precisa olhar para isso. Porque vira um balizador, sabe? De saber eu estou bem, porque me faz bem acordar cedo, me faz bem esse mecanismo de começar o dia de manhã, né? Chegar no meio-dia e falar, nossa, eu já fiz isso tudo, né? Começou, parece que o dia começou agora. E eu passei, na pandemia, muitos movimentos acordando 8h30, né? Que para muita gente 8h30 é cedo. Mas para mim, acordar 8h30 agora espera para dormir, acabou o dia. Mas eu percebo que trazer essas reflexões, quanto mais esse tipo de reflexão a gente traz, eu percebo que as gerações mais novas, elas se sentem mais livres, né? Até colocar entre aspas, porque eu não sei se elas realmente se sentem, mas elas se sentem menos pressionadas a fazer coisas do que quando eu era jovem, talvez, quando eu era adolescente. Eu vejo nessas gerações mais novas, muitas pessoas que já vão para o caminho do autoconhecimento, muitas pessoas que já vão para esse caminho do esporte, que se sentem menos pressionadas a fazerem o que todo mundo faz. E eu acredito que é por conta disso, dessas reflexões que a gente traz, de poxa, o que que você, né, o que que te faz feliz, o que que te faz completo? Será que eu preciso procurar no outro aquilo que vai me completar? Será que eu preciso procurar no externo aquilo que vai me completar? Sim. E até Até revela esse novo caminho, talvez, do autoconhecimento, que não seja uma coisa porque eu acho que até pouco tempo, até hoje ainda, dentro das nossas gerações, assim, para cima, que é muito um caminho de cura, né? Como se a gente estivesse buscando um lugar para curar. E aí, quando a gente vai vendo esses jovens indo para o caminho do autoconhecimento, eles não estão indo para curar, eles estão indo para viver, né? E aí entra, acho que dentro desse caminho que está sendo proposto aqui do amor próprio, né? Ele tem muitas possibilidades, tem muitas estruturas e o autoconhecimento ele te fornece, por exemplo, você cada vez buscar mais coerência dentro realmente daquilo que você deseja. Então, os jovens parecem saber mais do que eles querem, né? Então, eles não estão indo lá, né, que você fala assim, você vai buscar autoconhecimento porque você tem uma necessidade. Será que por que que é assim? Né? Por que que deveria ser assim, né? Por que que o autocuidado, por que que a autoestima, o amor próprio, ele tem que ser procurado num lugar onde você está dez metros abaixo do fundo do poço, né? por que, que tem que ter alguma coisa? Por que precisa acontecer alguma coisa de que eu julgo de errado para que eu precise melhorar? Por que, que eu só não posso tomar uma decisão de fazer uma escolha melhor? Tipo, isso aqui tá bom para mim, mas eu escolho que seja ainda. Talvez a gente seja ensinado a só mudar quando
algo ruim acontece. Que é muito relativo também, né? Porque assim, acontecer algo ruim na vida das pessoas vai acontecer, né? Que a gente percebe como ruim, como também vão acontecer as coisas boas. Também você não vai ter pessoas que só vivem coisas ruins, nem só pessoas que só vivem coisas boas. Elas vão ter, e por mais que elas não pareçam, por mais que elas escondam, por mais que você olhe do vizinho, né? Que é isso, que você fala assim, o que que você, qual a dieta que você está fazendo, né? O que que você que tipo de exercício você está fazendo, que elas querem copiar, porque elas olham o resultado e elas falam, eu quero o resultado, né? Aí elas descobrem no meio do caminho que para ter qualquer resultado elas precisam andar pelo caminho, né? Não tem essa receita de, então eu vou fazer isso e eu vou me transformar naquilo, né? Não, você vai colocar uma energia, né? E por isso essa energia ela precisa ser algo ter um lugar de um prazer, porque precisa dessa persistência para você ter essa persistência sem você ser abusivo consigo mesmo, tem que ter prazer, tem que ter um caminho de uma vontade, de uma felicidade, de algo que realmente vai te nutrir ali dentro desse processo, né? Se nutrir, né? Talvez uma palavra que a gente use, muitas vezes a gente usa em muitas ocasiões e a gente não tem não toma as rédeas da palavra, né? Então falar, ah, isso não me nutre, né? E o que que você tem feito para se nutrir, né? E o quanto essa nutrição não acaba sendo compensada, muitas vezes, por eu não me nutrir daquilo que eu gosto, daquilo que me faz bem, daquilo que, que eu quero viver. Então, se você quer viver tal coisa, só você pode tomar esse caminho. Então, quando você está terceirizando para alguém, por exemplo, pode ser que alguém não te dê isso, e aí você vai deixar de viver, vai culpar o outro porque você não está vivendo, e vai descontar na comida, no doce, no sexo, na E qualquer bebida. compensação, na verdade. Porque existem compensações também que as pessoas julgam como saudáveis, né? Você até mesmo falou da pessoa compensar no esporte. O quanto que esses dias eu procurei um dado da Associação Brasileira de Cirurgia Bariátrica, e aí o quanto que a pessoa não trabalha as questões emocionais dela, e isso volta para outras compensações. Tem um dado que mais de 50% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas recuperam o peso que elas tinham perdido. Por que que elas recuperam? Porque o motivo da compulsão não foi trabalhado. Isso. E tem outros dados, né? Então, dados de pessoas que aí não, tudo bem, não cortei ali, não consigo comer mais. Mas a pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela vira alcoólatra, porque o sólido, o estômago dela não consegue, mas o líquido vai. Então a pessoa bebe muito. Quantas pessoas depois de cirurgia bariátrica começam a fumar? Porque também tem a questão do levar a boca. Quantas pessoas que passam por cirurgia bariátrica, esse de compras eu realmente não sei se tem, mas se tornam compulsivas por compras. E quantas pessoas que depois de um processo desses, levam a compulsão para o esporte? Eu conheço mais de uma pessoa que passou por esse processo e que agora se dedica ao esporte num nível extremo até levar lesão. Porque a pessoa não come, mas aí ela dedica toda a energia dela para fazer esporte. Só que aí ela não ouve também o corpo dela sinalizando que chegou ali no limite. Então ela passa do limite e se lesiona. Eu conheço mais de uma pessoa que levou a compulsão para esse lado e aí também se machucou. E E será que aí, isso e é aí isso saudável? vai trazer uma falta de outro jeito, ela vai compensar de outra maneira, né? Vai criar um mecanismo vicioso de buscar uma compensação. Antes era comida, passou a ser o esporte, e aí vai compensar de uma outra maneira, porque agora ela está lesionada, né? Então vai ficando nesse lugar que é. Eu acho que tem uma coisa disso, acho que é legal isso que você traz, assim, de exemplo, de referência, que o sintoma, né?
Porque a bariátrica ela vai trabalhar ali o sintoma, a expressão ali. Então você vai, reduz o estômago e por reduzir o estômago, vai, né, absorver menos, vai, vai ter um resultado no emagrecimento. Ok, né? Mas o estômago também, ele pode se esticar, né? Tem todos aqueles mecanismos que é isso, ele é elástico, né? Então ele vai de alguma maneira também se adaptar a se a pessoa voltar ao peso normal, por exemplo, né? Mas tem também o lugar da causa, né? Que é o que faz o que fez ela chegar àquele lugar. Então, ao mesmo tempo, ela tem tá tratando o sintoma, mas não está tratando a origem, né? A causa disso. Que eu acho que é esse o processo que dentro do seu caminho é legal. Você estava na fila da cirurgia bariátrica, né? Quase ali para fazer e talvez até pelo estímulo do autoconhecimento, né? De todos esses novos estímulos que poderiam estar ali, isso partir de um movimento muito natural, que é um movimento consistente, né? Então, provavelmente levou mais tempo do que teria levado a cirurgia bariátrica, mas ao mesmo tempo também, por ser consistente, ele consegue manter essa estrutura de uma maneira saudável, né? De uma maneira muito mais baseada em você, né? Em você se dar e não através da falta. Então, o quanto também a falta de si mesmo não se resolve com as intervenções. E a gente está falando aqui da questão do emagrecimento, mas qualquer questão Questão. vinculada à imagem, né? Hoje em dia essas questões estéticas, né, no rosto, né, de harmonização, de tudo isso, né, você vai vendo que às vezes a pessoa ela entra num processo, né, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu lugar, mas que é quase é infinito, porque se ela tá indo para esse lugar por uma questão de falta, uma questão de não há um preenchimento, ela vai fazer alguma intervenção, ela vai ficar super satisfeita num primeiro momento, mas imediatamente ela vai reconhecer uma outra coisa que para ela vai reconhecer como defeito e vai querer fazer outra intervenção. Então ela vai ficar fazendo intervenção até ela se sentir bem, só que esse bem, se ela não trata a origem, vai ser nunca, porque na verdade o que está faltando dentro dela é ela realmente conseguir se reconhecer, né? Ela está querendo se reconhecer em outra imagem, de uma outra maneira. É claro que isso envolve muito, tem muitas variantes nisso, muitas Sim, variantes. A gente está falando de uma maneira, né, geral, né, mas desse cuidado, né, e também não estamos apontando ninguém especificamente, né, é muito mais nesse cuidado de entender que esse lugar do sintoma ele tem uma relevância. A gente cuida sim. disso, O né? A gente tem sintoma, esse autocuidado. A autoestima, o amor próprio vai fazer você querer também estar bonito, né? sim. Então, que é o sintoma, né? Que eu estou chamando do sintoma. Mas, e a causa, né? Tem que Todo ser incômodo visto. sinaliza alguma coisa. Todo incômodo sinaliza alguma coisa. Se eu não estou me sentindo bonita, é porque tá me sinalizando alguma coisa. O sintoma Exatamente. não precisa ser necessariamente físico. Eu tô falando, né, tô falando de emagrecimento, porque hoje é o meu volume maior de atendimentos. As pessoas me procuram para fazer atendimentos para emagrecimento, mas não necessariamente esse sintoma precisa ser algo físico, como, por exemplo, um excesso de gordura corporal. Pode ser essa me olhar no espelho e não conseguir me achar bonita. Ou ter essa questão de toda hora eu quero mudar alguma coisa. Então, hoje eu estou insatisfeita com o meu nariz. Aí amanhã eu estou insatisfeita com a boca. Aí depois estou insatisfeita aqui com o olho. Estou achando que o olho está caído, tem que estar mais puxado. Outra hora é aqui. Ah, não, preciso repuxar aqui o rosto. Exatamente. Acaba ficando uma coisa, né, ali quase que infinita, né? Porque pode levar ao infinito. Você está ali querendo reconstituir, querendo reconstruir aquilo, e não.
e tá baseado ali numa negação de si mesmo, né? De como você se reconhece. Isso, enfim, é um assunto amplo, assim, mas requer esse cuidado de entender também o que está te levando, né? Essas buscas e tal. Até porque essa questão do amor próprio, ela não é algo que você vai vivenciar de uma maneira completa em todos os aspectos. Você vai ter alguns aspectos que você vai continuar trabalhando isso e entendendo e buscando esse lugar que é teu ali, né? Que de alguma maneira reflete você, que reflete como você se conecta a, a si mesmo, né? Sem necessariamente ser porque os outros querem te ver daquela maneira, ou porque parece que você vai ser acolhida se for somente daquela maneira, somente daquele jeito, somente daquela forma. E não, né? A gente vai entender que talvez por um período muito curto isso se faça verdadeiro, mas não se mantém, né? Eu acho que esse lugar do se manter, né? Tudo aquilo que de alguma maneira não está vinculado ao nosso amor próprio não tem consistência. Não, a gente não consegue manter. A gente entra no fluxo em algum momento novamente, né? Não se mantém. E você tinha comentado também sobre essa questão, né, do completar. A gente se sente completo, lógico que a gente sempre pode melhorar, a gente pode querer desenvolver novas habilidades, mas quando eu me reconheço como inteira, esse é o lugar do amor próprio. Porque aí eu saio desse lugar da falta. E aí eu não preciso mais de outra pessoa para me completar, ou alguma coisa externa para me completar. Preciso do um celular novo para me completar. Preciso de morar no lugar XYZ. Preciso frequentar o restaurante. A gente trazer essa. Lógico que a gente pode escolher todas essas coisas, não, mas a partir desse lugar do eu já tenho tudo que eu preciso. E eu trago essas coisas para somarem a minha existência. Não que eu Sim, preciso daquilo para existir. sim, A falta de amor exatamente. faz muito essa compensação, né? De trazer o que vem de fora para me completar. Então eu não me sinto completa, eu sinto que eu não tenho a capacidade suficiente, e aí eu vou buscar fora. Exatamente. Que eu acho que é esse que é o grande mecanismo, né? E a gente entender que assim, essa completude, ela é completude no sentido daquele momento presente, né? Por isso que leva a gente sempre para o estado da presença. Como você falou, eu tenho tudo que eu preciso, tudo que eu tá ali disponível. E quando você vai andando, você vai conquistando novas coisas, e isso passa a ser o seu novo completo. Então essa completude, ela também tem as suas variáveis. Não é um ponto de vista fixo sobre o que se é, como se, então eu sou isso, eu descobri o que eu sou. Né? Eu tenho uma fala assim no meu processo, eu digo que o meu processo de autoconhecimento, ele começou num evento que eu fui, numa prática de autoconhecimento, e naquela prática eu entrei de uma maneira e saí de outra assim pela primeira vez de uma maneira muito clara. Isso sempre aconteceu comigo na minha vida, só que pela primeira vez isso veio de uma forma dentro da estrutura de quem eu sou. E aquilo me trouxe ao mesmo tempo, o que é isso? Mas abriu também um campo de possibilidades que eu não estava aberto naquele momento. Eu tinha um discurso até aquele momento de que eu sabia exatamente quem eu era. Eu me conhecia muito bem. E aí naquele momento ali eu vivi aquele processo e a pergunta que me vinha era: quem sou eu? E aquilo me estimulou assim, de alguma maneira, porque ao mesmo tempo que eu achava quem eu era, mas eu vi que quem eu era um aspecto, uma versão de possibilidades do que eu poderia ser. E nessa versão,
era uma versão cheia de obrigações, de proibições, de exclusões. E quando eu descobri que essa era só uma versão e que existiam outras versões que essa energia que eu sou, que passa pelo que sou, poderia ser, falei, nossa, então eu não quero ser isso que eu acho que eu sou, eu quero ser outra coisa, eu não sei o que eu quero, né? Não sei quem eu sou, mas estou disposto a descobrir. Aí, nesse processo, eu descobri que, na verdade, essa pergunta do quem eu sou, ela é um estímulo infinito para mim. Porque é algo que eu sempre estou me perguntando, quem sou eu? Porque eu não sou o eu de antes, eu não sou o eu daquele período, eu sou outra coisa, e amanhã eu serei outro. Então, quando eu vou me fazendo essa pergunta, eu vou buscando essas referências do que eu sou hoje, essa minha completude, esse meu estado completo hoje, o que eu consigo me reconhecer com a consciência que eu tenho hoje, mas no futuro eu vou ser outro, porque eu estou num processo intenso de vivenciar experiências, de alguma maneira. Então, ao mesmo tempo, é um desafio, mas ao mesmo tempo também tem esse prazer de você encontrar talvez isso que a gente está chamando da completude. Sim. Mas o que você trouxe é muito importante, porque estar nessa disposição de mudar e de descobrir e de mudar. Então, poxa, eu não sei o que eu sou, mas está tudo bem. Eu estou aqui para descobrir e se precisar mudar alguma coisa, eu estou na disposição de mudar. Porque quando a gente tem muito apego no lugar que a gente tá, como que você vai descobrir coisas novas? Uhum. Tenho ali tanto apego a quem eu sou hoje, a forma física que eu tenho hoje, as roupas que eu uso hoje, a como a minha voz é hoje, como meu cabelo é hoje. Poxa, como que eu vou descobrir então se tem algo que me completa muito mais, que me deixa muito mais feliz, se eu não estou na disposição de me abrir para uma mudança? É engraçado, acho que você que me falou, acho que você falou isso no nosso primeiro encontro, que é as pessoas elas querem mudança, mas elas não querem mudar. É, eu falo bastante isso. Eu dava um curso, né, que fala muito sobre essa questão do propósito, que eu acho que deixa muito essa pergunta do quem eu sou. E era muito comum quando eu perguntava para as pessoas assim, o que que você veio fazer aqui? E a pessoa me respondia, eu quero descobrir o meu propósito. E aí eu dizia para ela, espero que você não descubra. Né? É meio chocante, né? A pessoa chegar num curso ali para poder, é um curso sobre propósito, né? Sobre, não era sobre propósito, mas que tinha como tema ali, né? Como chave o propósito. E ela, mas como assim, né? Peraí, então o que eu estou fazendo aqui, né? E aí eu dentro desse lugar de explicar para o outro, de trazer essa clareza para o outro, ali já no início, de que o propósito ele vai ter uma clareza no momento em que você está vivendo a situação, mas ele é mutável. Então, a partir do momento que você encontra esse propósito, pode ser que você crie para ele uma determinação, uma obrigação de que isso seja de tal maneira. Por isso que muitas pessoas confundem o propósito com ações ou com escolhas, por exemplo, até de profissões. Então, a pessoa, né, você poderia pensar assim, então, né, eu trabalhei com comunicação, eu sou uma comunicóloga e meu propósito é ser comunicóloga, eu só posso ser isso, foi o que eu me formei, eu escolhi isso, eu tenho que viver isso. Não, o seu propósito, ele transcende isso, tanto que você não vive mais essa realidade na sua estrutura, na forma, mas você vive. Você vive isso de outra maneira, da forma que lhe é confortável. Porque talvez muito mais do que a forma com que você viveu a comunicação, ou você vive a comunicação, é a própria comunicação, é o lugar de compartilhar, é o lugar de expressar, é o lugar dessa expressão de você com você, porque esse diálogo de você
a Patrícia do passado e a Patrícia de hoje existe. Porque a Patrícia do passado criou a Patrícia de hoje. Então, não é uma coisa a se considerar de, não, agora eu abandono a Patrícia do passado nesse sentido de não quero nem olhar para ela, ela não existe mais. Ela não existe mais, mas justamente porque esta existe. Então, esse lugar da gente aprender a olhar para esse caminhar, e eu acho que isso também faz parte desse mecanismo do amor próprio, de que aprender a amar também quem se foi, né? Aquela pessoa que se foi e que te trouxe para esse lugar. Porque é isso. Se eu não fosse aquele cara que achava que quem eu era, que usava máscara, falava assim, eu sou essa máscara, né? E aí quando tira a máscara, caramba, sem a máscara eu não sei quem é. É como se eu fosse um personagem e ali eu falasse assim, tá, um ator faz esse personagem. Quem é o ator? O que que ele vive? Quais são os sonhos dele? Quais são os desejos dele? E você, não sei, não sei, nunca parei para. Eu posso sonhar? Eu posso sentir? Eu posso desejar isso? Ah, eu posso. Eu achei que não podia, né? Que aquele lugar, né? Não é essa a construção, não é? O trabalhar para ganhar dinheiro, aí ganha dinheiro, compra a casa, o carro, né? Não é isso? Quer ver? Para casa, o carro, ter ali, casar, ter filhos, e aí? E morre depois? É isso? Então, o quanto que essas estruturas que não tem nada de errado, elas podem ser criadas, elas podem ser vividas. São maravilhosas de serem criadas, maravilhosas de serem vividas. Mas o como que isso é criado também a partir de muita negação de si, desse relacionamento abusivo consigo mesmo. Então a gente fala muito de relacionamento abusivo, mas o primeiro relacionamento abusivo que a gente começa a viver é com a gente. Sim, porque É nesse lugar em que a gente começa eu a ficar. se eu não permito o abuso de outra pessoa, o abuso de outra pessoa não existe. Então, se eu estou permitindo o abuso de outra pessoa, ou, né, ou de abuso, me sentir abusada em um lugar, enfim, pelo que qualquer outra coisa que seja, é, não existe. Eu tenho que permitir. E se eu estou permitindo, poxa, eu estou fazendo isso comigo mesma. Exatamente. Então acho que fica aí a nossa mensagem, né, desse de olhar também para o amor próprio, de olhar para essas vontades e de buscar também, né? É um processo que requer atenção, requer cuidado, requer carinho de você com você mesmo. Então não adianta a gente querer vivenciar isso também criando uma outra dor para gente, que é o se forçar, porque aí você está indo no caminho contrário. Então, entender e se acolher dentro desse processo, deixar isso também, criar a sua própria jornada, o seu próprio caminho, né? E, enfim, eu acho que é sempre muito importante a gente ter como base encontrar o nosso autodesenvolvimento, o nosso autoconhecimento como chave. Uma pergunta que eu tenho feito dentro das sessões, né? Acho que eu trouxe já algumas vezes para sedes também, é que escolha que você pode fazer hoje que melhoraria a sua vida. Que é sobre isso. É eu buscar aquilo que é melhor para mim, aquilo que me nutre mais, aquilo que me deixa mais feliz. Então, o que eu posso escolher de diferente agora que me deixaria mais feliz, que me deixaria mais completa, que faria com que eu me sentisse mais amada, mais cuidada por mim. Uhum. Principalmente, né? E aí com a atenção de se a resposta tiver alguém ali, né? Botar a responsabilidade em alguém, Pergunta de faz novo. a pergunta de novo até você trazer essa responsabilidade para você, porque Sim. eu preciso de um relacionamento. Pronto, botou para alguém essa responsabilidade. Não, você precisa, né, talvez do amor próprio. E aí, talvez a partir do momento que você tem amor próprio, você pode se abrir para um relacionamento que vai ser muito nutritivo. Não tem outra chance, né? Quando você tem esse amor próprio, não tem como você ter um relacionamento abusivo, Não, né? Então, eu tô bem porque comigo,
atrair uma outra pessoa que também tá bem com ela. Claro. Porque se de alguma maneira aquilo me agride, isso não, né, isso não vai conjugar com você ou com o que você deseja. Então, acho que isso é muito, muito importante. É um assunto importante, é um assunto delicado, porque ele envolve muitas dinâmicas sociais, inclusive, né, formas de olhar, mas eu acho que é um assunto importante. Por isso que estamos aqui falando. Sim. E fico muito, muito feliz da gente poder ter essa oportunidade também de ter você aqui para poder também compartilhar um pouco, não só da sua história, mas da sua experiência, porque é muito legal assim ver não só o trabalho que você tem feito ajudando pessoas a trilhar esse caminho com propriedade, porque você viveu isso de uma maneira muito intensa e muito própria mesmo, tomando isso para si, reconhecendo esse processo, né? Eu vejo que eu te conheci já tem muitos anos e é muito diferente, né? E eu não estou falando de da sua imagem, eu estou falando de você com você, a sua postura em relação à vida, ela Sim. é muito notável assim o quanto você tomou isso e é isso que inspira. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui também, inspirando outras pessoas também que possam acreditar. E é uma pessoa incrível também que está disponível para poder ajudar quem está buscando esses suportes, esses apoios. Eu vou deixar na descrição também do vídeo os contatos da Paty para que vocês possam conhecer melhor. Ela tem um trabalho muito bonito, é muito interessante a maneira com que ela também vive isso no dia a dia e essas dicas que ela dá, eu acho que não só dicas, mas compreensões mesmo, essas consciências em coisas muito práticas que são muito importantes também, porque muitas vezes a gente não consegue trazer uma grande mudança na nossa vida porque a gente não sabe o que fazer, ou como fazer, ou quais, pelo menos, a base do que fazer. Então, eu estou disposto a me amar melhor, eu não sei como me amo, não sei como fazer. Então, é muito importante também a gente adentrar esse universo. Então, sigam também a Paty, que vocês não vão se arrepender, vai ser muito, muito rico para quem chama esse assunto, principalmente dentro desse tema que é muito vasto, é muito rico e que ela tem se especializado cada vez mais e trazido bastante consciências a respeito disso. Então, eu fico muito, muito grato, Paty, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de compartilhar, por estar aqui, por generosidade também de estar aqui dentro desse processo que se inicia aqui comigo. E volte sempre, sempre será bem-vinda. Pintar um novo assunto que quiser trazer à tona, debater, eu sou aquele que adora, eu sou o geminiano que gosta de conversar e gosta de debater. Então, estou sempre Eu, disponível. eu também. Eu também, inclusive, eu também sou geminiana, né, Fê? Então, duas pessoas que falam pouco. Mas eu quero agradecer pela oportunidade, por a gente estar tendo esse papo super importante. Eu acredito de verdade que o amor próprio é a chave para a nossa mudança, qualquer mudança. Se você não está feliz com você mesma, né, com o seu corpinho físico, olha para essa questão de amor próprio. Se você não está feliz nos seus relacionamentos, independente de qual tipo de relacionamento, talvez o amor próprio te sinalize qual é o caminho que você precisa seguir. Se você não está feliz com as suas condições financeiras, tem uma questãozinha aí de amor próprio, porque se você tivesse em dia com o seu amor próprio, você estaria criando mais dinheiro, você estaria cuidando melhor do seu dinheiro. Eu vejo que o amor próprio ele engloba todas as áreas da nossa vida de uma maneira muito ampla.
Sim, Então, com certeza. É muito rico mesmo. meu convite aqui para vocês é olhem com carinho para as coisas que vocês não estão, não digo infelizes, mas talvez que vocês acham que poderia melhorar, que vocês não estão 100% satisfeitos. Talvez tenha um ajustezinho aí de amor próprio que você possa fazer, que levaria a sua vida para um lugar que você nem imagina que seja possível. Sim, sim. E aproveita também dentro desse caminhar, se tudo que foi dito aqui se reverberou com você, ou se reverberou também, você conhece pessoas que têm situações semelhantes. Eu acho que é um assunto que é bem vasto, eu acho que todo mundo encaixa dentro desse assunto. Então, se você sentir também, compartilhe isso com as pessoas, para que as pessoas também possam ter, né, acesso a esses debates, essas informações. Aqui no canal a gente está sempre trazendo um novo debate. Então, se você também não está inscrito, se inscreve para receber as notificações de quando a gente vai atualizando, né, sobre os conteúdos, sobre tudo que a gente vai trazendo. E se quiser também deixar o comentário sobre como que é para você o amor próprio, como que você lidar com o amor próprio na sua vida. Eu acho que vai ser um prazer também a gente poder interagir com vocês nesse movimento e quem sabe a partir desses comentários também criar um novo conteúdo, criar novas sugestões de conteúdos para que a gente possa trabalhar isso que é tão importante, como a Paty falou, essencial, a chave do autoconhecimento. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, se você não tem amor próprio, não tem autoconhecimento. Não adianta você estar dentro desse movimento do autoconhecimento e estar olhando só para fora. Então, você precisa aprender a encontrar esse amor próprio, a encontrar o amor por si mesmo de alguma maneira. Vale a pena. Então, siga que vale a pena. No final, vai valer a pena. No início, parece que é um caminho vasto, sem fim, mas vai valer a pena, com certeza. E vivam esse amor próprio por si. E, enfim, inspirem esse amor próprio por si, ao invés de buscarem as validações, busque os compartilhares, as inspirações. Então, gratidão e até uma próxima.